Fala pessoal, bora de resenha de um dos melhores livros que eu li no ano passado, em 2023. Chega mais porque esse tem muita coisa para falar. Fala pessoal, eu sou o Andrew do Arsenal Books. Hoje vocês estão vendo um cenário diferente. Estou fazendo alguns testes aqui no canal para ver como é que eu me encaixo. Acho que aqui vai ficar bacana. Vai dar todo um contexto um pouco mostrar do bar para vocês, né? Mostrar um pouco da parte da minha coleção aqui. Tem coleção espalhada pelo bar. Uma hora eu faço um tour mais completinho para vocês. E hoje o papo é sobre O Voo da Vespa, de Ken Follett. Para me acompanhar nessa leitura, eu vou tomar um Fireball. Tô aqui com uma garrafa que um amigo meu recentemente trouxe do Uruguai para mim, tá lacradinha, tô abrindo agora. E aqui já fica um ponto curioso para mostrar para vocês. Vou servir um pouquinho aqui, tá? Mas olhem uma situação. Eu vou deixar o link de compra do Fireball na Amazon para quem tiver interesse. É uma bebida que muitas vezes me acompanha aqui nas minhas horas de leitura. Vocês já viram algumas vezes aqui no canal e eu já indiquei também lá nas redes sociais. Mas olha isso. Aqui eu tenho outra garrafa de Fireball. Eles não são a mesma bebida, certo? Essa aqui que eu compro na Amazon normalmente, isso aqui é um licor de whisky de canela, tá? E essa daqui que vem do Uruguai, que ela é de 1 litro, essa daqui de 750 ml, essa daqui ela é um whisky, tá? Então ela é um pouco mais encorpada, ela é mais forte do que normalmente a que a gente encontra aqui no Brasil. É muito difícil achar esse whisky aqui no Brasil, então eu sempre acabo comprando esse que também é excelente. Mas sempre que dá uma chance de dar um pulinho ali no Uruguai ou alguém tá indo pra lá, eu peço esse whisky porque é o meu favorito. Ele é mais encorpado, ele é mais forte, mas de qualquer forma, fica a indicação de ambos, tá? Vale muito a pena e como eu disse, tô deixando o link, quem tiver interesse, compra abaixo, ajuda muito o trabalho feito por aqui. Lançado originalmente em 2002, O Voo da Vespa, escrito pelo britânico Ken Follett, é uma ficção científica ambientada na Segunda Guerra. E aqui a gente vai ver uma narrativa um pouco fora das histórias que normalmente a gente vê sendo contadas desse período da Segunda Guerra, porque aqui a gente vai acompanhar a invasão nazista ao território dinamarquês. Mas antes de eu trazer mais de contexto histórico propriamente dito, vamos à sinopse da obra. O ano é 1941. Os nazistas já dominaram muitos países na Europa. Alguns sobre muita resistência, outros nem tanto, como é o caso da Dinamarca. E é nessa mesma época que é interceptado uma mensagem por parte dos aliados, mais precisamente os britânicos, que faz referência a uma tecnologia cujo os nazistas dão o codinome de Freya, que obviamente faz uma referência muito direta a uma das deusas mais importantes dentro da mitologia nórdica. E é a partir desse ponto que começa toda uma trama de espionagem e investigação para descobrir o que é essa tecnologia nazista e qual a relação que ela possa ter com uma possível vantagem que o eixo está tendo sobre os aliados, que permite que eles antecipem investidas aéreas por parte dos aliados que causaram severos danos à RAF. A RAF que era a Força Aérea Britânica, tá? E é a partir desse ponto de espionagem que a gente desembarca na Dinamarca para acompanhar a história do Harald Olufsen. O Harald, que ele é um jovem ainda no período do ensino médio ali, e ele vai ter o seu caminho cruzado com um pequeno grupo de resistência dinamarquês e se vê envolto nessa trama de espionagem para tentar de alguma forma auxiliar na provisão de informações referentes ao que é essa tecnologia de codinome Freya. Tomando como sempre todo o cuidado possível para não entrar em nenhum campo de spoilers por aqui, eu vou me conter nisso na questão da sinopse, que eu acho que já dá um bom panorama para vocês entenderem o pano de fundo que o Follett se propõe a tratar. É uma história basicamente de espionagem dentro do período da Segunda Guerra. Magnífico, tá? Esse é o primeiro ponto assim, da narrativa. A construção da trama em termos de espionagem, trazendo todo aquele sentimento de tensão que a gente espera encontrar em obras desse gênero, é magnífico por parte do Follett. Follett, que é reconhecido, pelo menos por mim, como um dos maiores escritores de ficção histórica, obviamente da atualidade ao lado de Bernard Cornwell, mas eu posso bater o martelo que ele é um dos grandes nomes que já existiu dentro deste gênero. O Follett ele é muito sagaz em fazer essa mescla de um período determinado histórico, então aqui ele usa toda essa parte de contexto
da ocupação nazista dentro da Dinamarca e principalmente dando enfoque para falar um pouco sobre essa pequena força de resistência dinamarquesa que foi importantíssimo para alguns avanços dos aliados na guerra contra o eixo. Como eu disse, o Voo da Vespa acabou entrando no meu top 5 leituras de 2023. À época, no ano passado, eu ainda não tinha inaugurado o canal aqui no YouTube, então eu fiz essa publicação lá nas redes vizinhas, eu estou deixando o arroba aqui embaixo, procurem lá e sigam, porque por lá eu estou sempre compartilhando as leituras em andamento, então consigo trocar essa ideia de forma mais dinâmica com vocês do que por aqui. Mas eu postei lá no finalzinho do ano passado esse meu top 5, e o Voo da Vespa ficou em segundo lugar, ironicamente perdendo somente para o Crepúsculo e a Aurora, também do Ken Follett. Tá? E aqui em Voo da Vespa eu bato o martelo que, sem dúvida, o contexto histórico ele trouxe um peso muito grande para mim. Eu gostei bastante de conhecer este lado da Segunda Guerra que é pouco explorado se a gente parar para pensar, principalmente em livros de história ou tudo que a gente aprende no cotidiano quando se fala de Segunda Guerra. Pouco se explora esse lado do que aconteceu em países como Dinamarca, Noruega e até mesmo a Suécia, que foi um ponto de resistência que os nazistas encontraram mais firme. Então, fora esse contexto, eu não tenho nenhuma dúvida de dizer que o Follett me ganhou nos personagens. O Harald, ele é filho de pastores, tá? Então ele vive dentro de uma família cristã muito ortodoxa. O pai dele é um cristão fervoroso, né? E ele não compactua desses sentimentos tão aflorados do pai dele, bem como seu irmão mais velho, o Arne. Então eles acabam seguindo uma outra vertente, porque o Arne se alista ao exército dinamarquês, e o Harald, obviamente, ele é apenas ainda um adolescente aqui quando a gente começa a acompanhar a história. Só que é centrado nessa família que a gente vai ver passagens assim de tirar o fôlego, de praticamente todos os membros da família, tá? Isso é importante, todos eles têm uma importância, uma carga emocional muito bem construída e muito bem trazida à tona pelo autor aqui dentro. A construção que ele faz para a gente se apegar nessas pessoas é como poucas vezes eu consegui encontrar em um livro. E para além dessas figuras mais centrais, tanto o Arne quanto o Harald, os pais deles, tem também a figura do Peter Fleming. E assim, tomando todo o cuidado para, de novo, não entrar em nenhum campo de spoiler, o Peter Fleming foi uma das pessoas que me trouxe os sentimentos mais ambíguos possíveis conforme o avançar dessa leitura acontecia. A gente até acabou lendo em conjunto, ano passado, essa obra lá no canal do meu amigo Rodrigão, tô deixando o link dele aqui embaixo, e a gente trocou muita ideia sobre isso, e principalmente eu e o Rodrigão, assim, ele também fez uma resenha desse livro, também tô deixando linkado, que a gente debateu muito, principalmente sobre esse ponto do vilão. O mais próximo que a gente vai ter disso é na figura do Peter Fleming. Só que quando eu disse ali no início que a ambiguidade desse personagem era um ponto que me trazia muita reflexão, é porque de início tu começa a tentar entender os motivos que fazem com que ele haja de determinadas formas aqui e proteja quem ele protege ou defenda o lado que ele defende. Só que com o avançar da história e tu entendendo mais do psicológico, da cabeça do Peter Fleming, tu começa a ver que daqui a pouco não é realmente por causa daqueles acontecimentos que ele tem o posicionamento que ele tem hoje. Talvez esse posicionamento que aflora hoje no personagem, ele já existia desde sempre. E ele utiliza dos fatos que ocorreram no seu passado para justificar as escolhas que ele faz ao longo da obra, sabe? E aí obviamente tu vai ter ele no contraponto principal da figura do Harald, né? E do irmão do Harald e da família como um todo. A família Fleming e a família Lufsen, eles têm aqui um passado conturbado que vai ficando mais claro com o avançar das páginas, tá? Mas só que esse ponto de reflexão, de tu ter uma transformação tão grande em um personagem, para quem escreve como eu, sabe que o quão difícil isso é de construir e o quão louvável e o quanto de ganho isso dá para uma obra quando bem executado. Tu começa achando que esse personagem é uma coisa e depois tu vai entendendo a mente dele para ver que não, cara, esse cara não é uma boa pessoa. Talvez ele só esteja usando os acontecimentos dele do passado como um vitimismo para justificar o que ele está fazendo agora. É fantástico, é fantástico. E assim,
em termos de resenha, o último ponto que eu tenho que bater nessa tecla aqui é que é o seguinte: uma das passagens mais difíceis que eu já encarei na literatura em todos esses anos está contida nestas páginas. Eu juro pra vocês, eu tive que fechar o livro por um tempo para processar que aquilo de fato tinha acontecido, respirar, tomar um fôlego e tá, beleza, vamos voltar porque isso aqui ainda tá longe de acabar. É simplesmente magnífico. Essa é uma obra que eu já falei sobre ela num dos primeiros vídeos aqui no canal, que era apresentando 4 livros para começar a ler ficção histórica, eu tô deixando aqui no card. Que, cara, eu botei ela como uma das minhas indicações, porque assim, para quem gosta desse contexto de Segunda Guerra, bons personagens e cenas emocionantes, tu vai encontrar tudo aqui de sobra. E aí, obviamente, sendo um escritor sagaz do jeito que é, o Follett aproveita esse contexto histórico para fazer alguns questionamentos, para tentar entender um pouco da cabeça das pessoas que aceitaram aquela ocupação nazista à época, mas que, se a gente parar para pensar, cara, nós como sociedade não estamos tão distantes assim em termos de pensamento coletivo com o que a gente era no período da Segunda Guerra. Tá? E o Follett é muito esperto quando ele faz isso, porque ele prega muito ao longo da narrativa que os nazistas, eu vou dar um pouco de contexto histórico para vocês mais ali na frente, mas ele prega que quando os nazistas chegaram no território dinamarquês, foi através de promessas de ordem que eles começaram a ganhar parte do apoio popular. A gente vivia um período conturbado na Dinamarca à época, um país sem pulso, um país que estava perdendo seus valores, e foi justamente nessa brecha que o nazismo achou espaço para crescer em termos de aceitação popular. Obviamente não era por todo mundo, né? Tanto é que existia esse corpo de resistência atuando ali nas sombras do regime nazista em território dinamarquês. Só que o Follett bate muito nessa tecla, sabe? O quanto a gente tem que ponderar em momentos de crise, em momentos de instabilidade, se essas promessas vazias, elas não vão nos cobrar um preço muito mais alto ali na frente. Porque é nesses momentos de fragilidade que esses movimentos, seja de extrema esquerda, seja de extrema direita, eles encontram mais apoio. Né? É nesses momentos de fragilidade que o extremismo entra com mais força, seja para qualquer um dos lados, entende? Então o Follett é muito perspicaz ao destacar isso. Ele deixa bem claro esse pensamento dele. Poxa, vejam só como esses movimentos eles crescem quando as pessoas estão inseguras. Então é um ponto de reflexão muito importante e muito vigente aqui dentro. E aí eu convido vocês para a gente entrar um pouco no contexto histórico para entender justamente por que o Follett fala sobre isso e como é que ele construiu esse pano de fundo até chegar em O Voo da Vespa. Obviamente aqui no estudo e preparação para esse vídeo eu encontrei diversas fontes para tratar sobre esse assunto da ocupação nazista em território dinamarquês e, obviamente, todos os links dessas matérias que eu utilizei, desses estudos que eu me embasei, eles vão estar disponíveis aqui na descrição. Então não deixem de conferir quem tiver interesse de se aprofundar mais nesses assuntos, tá? Mas é um ponto importante. Aqui no site Enciclopédia do Holocausto, tá? Eles batem muito numa tecla que é o seguinte, que a Alemanha ela invadiu grande parte da Europa através de uma tática chamada Blitzkrieg. De novo, meu alemão é horrível, eu não sei se está certo isso, mas se a gente traduzir do alemão para o português, a gente tem algo como guerra relâmpago, tá? E essas guerras relâmpagos, elas aconteciam com diversas forças nazistas atuando em conjunto para subjugar o poder daquele país que eles estavam invadindo, tá? E aí quando eu falo em subjugar esse poder, tá? Tem uma matéria interessante aqui, vou compartilhar com vocês, que é do Brasil Escola, tá? E ela foi escrita aqui para dar os créditos certinho pelo Daniel Neves Silva, formado em História pela Universidade Estadual de Goiás e especialista em História e Narrativas Audiovisuais pela Universidade Federal de Goiás. Também estou deixando linkado aqui. E ele explica essa Blitzkrieg de uma forma bem simples, tá? Que essas forças alemãs elas eram formadas principalmente por 4 pilares, que eram os Wehrmacht. Tá tudo escrito aqui, os alemão tá escrito. Que é a infantaria,
Kriegsmarine, a Luftwaffe, que era a aviação de guerra do corpo nazista, e a divisão Panzer, que essa já é mais famosa porque a gente já vê também, junto com a Luftwaffe, sendo citada em filmes, né? Que eram as divisões dos tanques de guerra. E eles utilizavam dessa blitz mesmo, propriamente dito, para subjugar o território que eles queriam. Então eles atacavam por terra, por mar e pelo ar. E a Luftwaffe, principalmente, fazendo um trabalho muito importante, que era o quê? Atacar atrás das linhas inimigas. Então foi dessa forma, através dessa tática, que principalmente ali no início da Segunda Guerra, Polônia, Noruega, Dinamarca, principalmente, eles conseguiram dominar com diversa facilidade, vamos colocar dessa forma, né? Então foi um movimento muito importante pro nazismo se expandir na Europa no princípio da guerra. E foi em 9 de abril de 1940 que a Alemanha deu início a uma operação chamada Weserburg. Isso aqui, ó. Que era a operação que daria início à tomada da Dinamarca e da Noruega, tá? Na Noruega, eles acabaram encontrando mais desafios, por assim dizer. E foi uma operação que demorou para ser concluída cerca de 60 dias, tá? E já na Dinamarca, muitos batem na tecla que foi uma guerra, um confronto que durou apenas um dia. A Dinamarca até então ali no confronto neutra, ela se viu obrigada, por assim dizer, a render-se na figura do rei à época, Christian X, diante das ameaças alemãs e principalmente a panfletagem que eles distribuíam nas cidades dinamarquesas, propagando caos, né? Ou vocês se rendem, ou vocês cedem o espaço para nós, ou a gente vai destruir essas belíssimas cidades que vocês têm por aqui. Uma decisão que o Christian acabou acatando, mas foi feito um acordo entre nazistas e o regime ali à época implementado dentro da Dinamarca, de que parte ainda das decisões ficariam a cargo dos dinamarqueses, tá? Obviamente, isso a gente sabe que é mais assim, ilusório, né? Porque todas as decisões elas tinham que passar pelo corpo diretivo nazista. Então assim, eles estavam ali figurativamente, né? Nós ainda temos certa autonomia sobre o nosso país. O cacete, não tinham porra nenhuma. Mas e aí aconteceu essa ocupação do território dinamarquês. E aí, como eu comentei anteriormente, na figura do Harald, que é o nosso protagonista, o Harald Olafsson, o Follett aproveita para fazer também a pessoa, o dinamarquês questionador, aquele que não aceita a ordem vigente imposta a ele. O Harald, entendam bem, ele é um adolescente, certo? Ele não tem poder para se rebelar contra, por assim dizer, mas ele sempre deixa muito claro, e muitas vezes perdendo a linha, podendo botar até em risco ele e a sua família, o seu posicionamento contra os nazistas. O Harald, ele tem um grande amigo judeu, ele está vendo os movimentos que estão acontecendo na Europa contra os judeus. E ele não consegue aceitar que os judeus dinamarqueses estão aceitando a ocupação do seu país por parte dos nazistas, sabe? Então o Harald, ele representa muito dessas pessoas que à época não aceitavam o nazismo. Eles tinham que lidar, eles tinham que se adequar porque eles já estavam em seu território, só que eles não aceitavam aquele posicionamento. Então é na figura do Harald que a gente vai ver esses questionamentos. E é também aí, posto esse acordo nazistas e o rei Christian, os nazistas passam também a começar com aquela propaganda de nós estamos aqui para melhorar o território de vocês, nós estamos aqui para trazer ordem ao povo, nós estamos aqui para organizar tudo que se perdeu em algum momento, sabe? Então essa narrativa passou a ser implementada cada vez mais forte. E é nisso também que o Harald bate assim, mas vem cá, vocês são judeus e vocês estão apoiando isso, vocês não estão vendo, vocês acham que só porque vocês são judeus dinamarqueses que aplaudem os nazistas, o que está acontecendo não vai acontecer com vocês, não vai chegar até vocês, sabe? Esse inconformismo dele também é latente ao longo da narrativa. Tá? Essas partes, eu me empolgo muito falando sobre ficção histórica, porque isso é fantástico. É tu conseguir te inserir, como muitos filmes fazem, tu te insere dentro de um período histórico tão importante através de personagens fictícios, mas que eles vão trabalhar para chegar até o desfecho do que de fato aconteceu, ou pelo menos é o que grande parte das ficções históricas se propõe a fazer, né? Elas não distorcem fatos, elas tentam mostrar como que a gente chegou até estes fatos.
E aí, é munido desse contexto histórico que eu aproveito para ler algumas passagens aqui que foram muito marcantes para mim na obra. Eu queria compartilhar com vocês, até para que vocês possam ter um pouco da dimensão do que é a prosa do nosso querido Follett e o porquê que eu tenho certeza que eu quero ler absolutamente tudo que ele já escreveu e que ele vai escrever, porque ele está a pleno vapor, ele está escrevendo sem parar. Sigam ele nas outras redes, eu vou deixar também linkado aqui, porque é bacana acompanhar assim, um pouco da rotina dele. Ele parece ser uma pessoa... A gente olha para ele como um dos grandes escritores que ainda estão vivos, e a gente não... Às vezes, se a gente olha um pouco dessas outras redes sociais, a gente se repara que parecem pessoas tão simples, né? Mas vamos lá. Aqui na página 204, nós temos um diálogo entre um dos personagens, Digby, e a figura histórica importantíssima, por vezes controversa, mas sem sombra de dúvidas um dos grandes nomes nos maiores conflitos da humanidade, aí falando em Primeira e Segunda Guerra, que é a figura do Churchill, tá? E é num desses diálogos que o Churchill coloca dessa forma: meu caro Rohr, se Hitler invadisse o inferno, eu iria no mínimo fazer uma referência favorável ao demônio na Câmara dos Comuns. Para te ver, essas construções que o Follett faz é foda. Ele consegue dar carisma para todo mundo e ele traz essas posições dos personagens, mesmo os históricos, ele consegue e sabe dar uma voz importante. Tu sente que tem a mão do Follett ali na construção disso, sabe? E a outra passagem que eu queria ler para vocês, ela tá na página 330. Obviamente, fiquem tranquilos, não tem nada de spoiler aqui, até porque vocês não têm nem um pouco do contexto do que está acontecendo por trás. Mas eu gosto de trazer isso para mostrar para vocês a dinâmica com a qual o Follett escreve, como ele faz essa construção narrativa. E aqui na página 330 ele nos brinda com a seguinte reflexão por parte do Harold. Harold não acreditava no fundamentalismo obstinado e racional do pai. Aquela conversa de céu e inferno para ele não passava de superstição, mas via agora que, de certo modo, os mortos continuavam vivendo na mente dos que os amavam, e que isso era uma espécie de vida após a morte. Sabe? Esse é outro ponto também. O Follett sempre acha uma brecha para discutir religião, mas discutir sempre, obviamente, de forma muito respeitosa, tá? Ele não toma partido. O Follett, na construção narrativa dos livros dele, até então, pelo menos, eu posso em algum momento me enganar, eu nunca vi ele tomar partido deliberadamente de algum dos lados, seja religioso, seja político, seja por determinados movimentos, não. Ele faz de forma muito isenta, mas, obviamente, utilizando da configuração que ele traçou para seus personagens. Mas ele nunca deixa explícito o que é o pensamento dele, Follett, sobre determinado ponto. Me corrijam se vocês, obviamente, já leram outras obras do Follett que eu ainda não tive contato, mas até então eu não encontrei nada neste sentido. E para quem pode estar se perguntando por que o nome do livro é O Voo da Vespa, aqui o Follett ele faz referência a um avião que vai ser muito importante ao longo da trama, que era o modelo Hornet Moth, que eles utilizavam muito nessa época. Eu estou deixando, obviamente, fotos aqui desses modelos, porque vai ter toda uma passagem que vai culminar em determinados personagens encontrarem um modelo desse, restaurarem esse modelo. Vai ter, obviamente, uma passagem importante da trama sendo construída em volta do Hornet Moth. E quando esse real voo da Vespa acontece, é foda. Mas e vocês? O que me dizem? Já leram Follett? Já leram o Voo da Vespa? Obviamente, deixam suas percepções. Conforme eu prometi no vídeo de leituras do segundo semestre de 2024, uma dessas promessas que eu vou cumprir, com certeza, e vai ser minha próxima leitura do Follett, está aqui. Pilares da Terra. Essa aqui acho que é a grande obra do autor, talvez a mais reconhecida dele, e vai estar entrando já na minha pilha assim que eu terminar algumas outras ali que eu estou na reta final. Então, logo mais também teremos material de Pilares da Terra. Mas, se você curtiu essa resenha, deixa teu like, comenta o que você pensa sobre, ou, principalmente, enriquece esse debate sobre essa ocupação nazista na Dinamarca. Né? Vai ser muito bom estar trocando uma ideia sobre. Contexto histórico para mim é tudo, tá? E principalmente compartilhe esse vídeo com quem possa interessar, compartilhe e dissemine, me ajude nessa batalha de disseminar a palavra de Follett por aí.
E também se inscreva no canal, ative o sininho para notificação. Eu tô semanalmente por aqui trazendo uma resenha ou algum vídeo, tudo que permeia a literatura, e também compartilhando dicas de bebida para acompanhar essas jornadas literárias de vocês. Como eu já disse anteriormente, segue as outras redes, que também eu tô sempre trocando uma ideia com o pessoal. Valeu!